Queridos, nessa série de 5 vídeos sobre princípios da administração pública, estamos analisando o artigo 37 da Constituição Federal. Eu sou o professor Bruno Grego e eu vou falar agora para vocês sobre o princípio da moralidade. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Princípio da moralidade, um dos mais amplamente aplicados hoje na prática do direito administrativo. É uma aplicação que nem sempre é correta, nem sempre é precisa, justamente pela natureza dos princípios, que se você ainda não viu, dê uma olhada no nosso vídeo geral sobre a aplicação do princípio como espécie do gênero norma. Portanto, é com muita reserva que nós precisamos analisar o princípio da moralidade. Primeiro, pessoal, porque nós temos uma grande diferença entre moral e ética, e seria mais adequado que o princípio fosse chamado de princípio da ética e não princípio da moralidade. Vejam que existe uma diferença essencial entre moral e ética baseada no seu caráter de generalidade. A ética é geral. Ela é um julgamento de certo ou errado que permeia o pensamento da maioria das pessoas, se não de todas as pessoas. O critério ético é um critério que ele é aceito amplamente e ele é mais facilmente perceptível por todos, ou seja, é mais fácil eu saber o que é ético e o que não é ético. Agora, moral é diferente. O critério moral é pessoal. Cada um tem a sua moral. Nós temos as pessoas de moral média, temos pessoas de elevadíssima moral e de moral mais frouxa. Não é exigível que uma pessoa adote a moral de outra pessoa. E aí vocês já veem o risco de nós adotarmos um princípio de moralidade e não de ética. O que é exigível é que as pessoas ajam com ética, que elas ajam de acordo com a regra do certo e errado que todos podem perceber, ou que ao menos a grande maioria das pessoas consegue perceber como certo e errado. Mas não é obrigatório você seguir a moral, porque a moral muda, a moral varia. O aspecto de ética é estável. É certo ou errado que uma pessoa desrespeite a outra? É sempre errado desrespeito mútuo. Isso é ética. Agora, é certo ou errado que alguém esteja sem camisa e de bermuda em ambiente público? Depende. Se você está na praia, é aceitável que você esteja de chinelos, bermuda, sem camisa. Agora, e um advogado no fórum? E um professor em sala de aula? Vejam que esse é um critério moral. Ele muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o local, muda de acordo com o clima. Esses critérios variáveis são critérios morais e eles não podem ser utilizados para julgar a conduta de ninguém. Portanto, o que nós podemos utilizar como critério de julgamento é a ética. E nós temos um importantíssimo autor do direito administrativo, o autor francês Oriou, que nos fala da moralidade como instrumento de controle da administração pública, criando a figura do desvio de poder. Veja então que quando falamos sobre ato administrativo, nós podemos fazer um controle objetivo do ato administrativo pelos seus requisitos, falando de ética, utilizando-se então essa figura do desvio de poder. Quando um ato administrativo que de todo outro modo seria correto, mas ele tem um desvio ético, esse ato administrativo pode ser considerado em desvio de poder e aí atrair o controle para que nós possamos evitar condutas que firam esse princípio da ética, que é relatado como princípio da moralidade lá no artigo 37 da Constituição Federal. Bons estudos, pessoal!